Bem-vindos ao quinto episódio do nosso podcast Cinema Incógnito. O meu nome é João Carvalho, eu estou aqui com os meus colegas habituais, o Rui Pinheiro. Olá a todos. E o Olavo Abrantes. Olá a todos. E hoje vamos falar aqui, continuando aqui um bocadinho aquela linha cronológica que estávamos a ter, certo? Falar aqui de um filme dos anos 2000, Snatch, de Guy Ritchie, foi escrito e realizado por Guy Ritchie. O filme é protagonizado, assim, o elenco é vasto, não é? Eu não vou dizer o elenco todo, mas talvez o destaque aqui vai para o Jason Statham e o Brad Pitt. Talvez estes dois sejam as personagens principais do filme. Se começasse a dizer aqui o nome do elenco todo, demorava muito tempo. De facto, o elenco é muito vasto. Começo por ti, Rui, talvez. Eu acho que tu já me tinhas falado que gostavas muito do filme, certo? Qual foi a tua opinião agora que fizeste essa revisão? E sim, efetivamente gosto bastante do filme. Acho que está na lista dos melhores filmes para mim. Eu a primeira vez que o vi deve ter sido há 10 anos atrás ou 15 anos atrás, já não me lembro. Mas foi numa videoteca. Estava aqui em exibição aqui na videoteca em Braga, na Avenida, em que eles faziam segundas-feiras cinema, e foi lá a primeira vez que vi. E foi o primeiro filme do Guy Ritchie e digo que fiquei bastante admirado. O primeiro que viste? Foi o primeiro que vi do Guy Ritchie e fiquei fã da forma de contar histórias que o Guy Ritchie tem, a forma como ele explora a imagem e o som para vivenciarmos melhor a história que ele quer contar. A primeira vez fiquei muito surpreendido também pela a diversidade de personagens, de estilos, de histórias, de backstories das personagens, a forma como ele filma em algumas situações e a música encaixada nos momentos certos. E foi um filme que me cativou muito e que me fez querer conhecer mais. Entretanto, não são muitos os filmes do Guy Ritchie que eu possa dizer que são bons, ou que eu tenha gostado muito. Ele teve também ali durante a carreira dele alguns momentos menos bons, e continuo a achar que o Snatch é o melhor filme. Sem Madonna. Continuo a achar que o Snatch é o melhor filme que ele tem, mas foi uma experiência mesmo ótima a primeira vez que o vi. Voltando agora a rever o filme, já o vi várias vezes, porque acho que é um daqueles filmes que se vê muito facilmente, não é preciso ver do início ao fim, basta apanhar um bocado do filme Sim. e entra-se no mood, e é um filme muito light para se ver, apesar de ter bastante violência, muitos palavrões, um estilo muito brejeiro de falar, mas muito entretenimento, muita comédia, e até mesmo os momentos de ação são engraçados, com muito slow motion e dinamismo na montagem. Portanto, acho que é sempre uma experiência ótima para voltar a rever e rever outra vez. Sem dúvida. Olavo, eu por acaso estou um bocado do outro lado. Eu nunca tinha visto o Snatch, por acaso. Não? Nunca tinha visto. Vi a primeira vez. Isto porquê? Porque não. Pá, lá está, é daqueles filmes que fica na lista, aquela lista interminável, quase de mas filmes que. Por acaso não fazia ideia que nunca tinhas visto. É bom então que tínhamos escolhido este filme, porque assim também temos aqui uma perspectiva diferente. E depois é engraçado, porque ao mesmo tempo sou a mesma opinião tipo do Rui, no sentido em que acaba por ser o melhor filme do Guy Ritchie. Eu estou de acordo contigo. Só que eu tenho a minha análise é um bocado o inverso, que é eu estava a ver o filme e pensar, opa, este filme é mesmo um filme a Guy Ritchie. Mas porquê? Porque depois ele usa quase a mesma forma, então estilisticamente ele tem uma identidade própria, que eu vi isso nos outros filmes, vi isso no Sherlock Holmes, vi isso no Man from U.N.C.L.E. E então depois só aquela ideia de pronto, aparecem as personagens com o nome em baixo escrito e nos primeiros 5 minutos estou já bombardeado com a lista das personagens que vão fazer parte do filme. Ele utiliza bastante, só que eu só tinha visto nos filmes já posteriores, e estão a ver agora que isto é quase o início desse acaba por ser também uma experiência completamente diferente daquela que eu e o Rui temos de Guy Ritchie, porque
o Guy Ritchie meteu a bitola muito alto e depois não conseguiu corresponder, foi sempre a descer, não é? E só uma coisa. E o engraçado disso é que eu depois a preparar para o podcast fui ver umas entrevistas e também a ver um bocado o making of do filme. E é engraçado o próprio Guy Ritchie a dizer numa entrevista sobre o filme, mas agora já bastante, anos depois, portanto foi uma entrevista relativamente recente, ele a dizer que na altura, depois de ter feito Lock, Stock and Barrel, Lock, Stock and Smoking Barrel. Lock, Stock and Two Smoking Barrel. Into Smoking Barrels, depois de fazer o filme que lhe foram oferecidos projetos muito maiores, de dezenas de milhões e até centenas de milhões para fazer, e ele disse que não, que acreditava muito no Snatch e queria fazer o Snatch e que não se ia tipo, deixar a vender ou a diluir a ideia dele, e depois de fazer o Snatch parece que é um bocado esse o caminho que ele foi fazer, acabou por cair um bocado na armadilha, porque depois vamos a ver os filmes mais, e eu acho que desde o Snatch ele não fez nenhum filme que estivesse assim próximo a nível de coerência de história e mesmo de desenvolvimento narrativo que te agarrasse, ou então até filmes com falas que ficassem tão marcantes como este. Eu depois de ver o filme só uma vez, fiquei com uma série de falas tipo, das personagens tipo, na cabeça, e eu acho que a nível de escrita ele nunca esteve nem sequer perto. Eu acho que o The Gentleman, o último que ele fez, é se calhar o mais próximo deste estilo. Eu por acaso acho que o The Gentleman é uma volta aos tempos áureos do Guy Ritchie. Eu gostei bastante do filme, mas ainda não está lá. Mas comparativamente com o Snatch, não é o mesmo filme e não é tão apelativo. E é só engraçado como é que, por exemplo, ele aos 28 anos consegue fazer. Isto é uma obra-prima de cinema e agora vendo pela primeira vez, tipo, quero ver outra vez porque é um bocado aquela ideia de que eu estou a bater um bocado em mim próprio por nunca ter visto o filme e só ter visto agora, por exemplo. O que eu estou a dizer é, por exemplo, ele aos 28 anos no segundo filme consegue criar um filme espetacular muito denso, mas que no final tudo encaixa perfeitamente e funciona tudo super bem, e depois parece que à medida da carreira dele parece que foi perdendo assim um bocado com isso. Mas pronto, isto é a minha primeira tipo, reação assim, ao filme. Acho que vamos desenvolver agora um bocado mais à medida que avançamos. Mas fala um bocado tu, João, também sobre a experiência que tens com o filme. É assim, a minha experiência é mais parecida com a do Rui do que propriamente com a tua. Eu vi o Snatch já há bastante tempo, e eu não tenho a certeza até se vi primeiro o Lock, Stock and Two Smoking Barrels e depois o Snatch, ou se fiz o inverso. Provavelmente vi o Snatch primeiro, porque o Snatch, sei lá, talvez por causa apesar do elenco também há muita coisa parecida, há muitos atores que transitam de um filme para outro. A sensação que eu tenho agora quando olho para o Snatch, talvez fruto efetivamente desse conhecimento pós-adquirido de que o Lock, Stock é um filme anterior, é um filme com uma vibe muito parecida. Como é que eu ia te explicar? Eu acho que o Snatch tem algum dinamismo. Por exemplo, aquilo que mais me cativa no Guy Ritchie, aquilo que cativou as pessoas, é efetivamente o pace do filme, a dinâmica que ele incute nas tramas, a forma como aquelas pequenas sequências acontecem, pronto, os sarcasmos. Eu acho que ele vai beber também muito a filmes como Pulp Fiction, esse tipo de coisa, e tem ali um traço um bocado Tarantino, sentes ali algumas influências. E o Guy Ritchie, aquilo que me atraía mais no filme, no Guy Ritchie, é a produção, a montagem e a forma dinâmica como ele contava as histórias. Pois eram histórias sempre, eram comédias, mas sempre policiais, não é? Ou de crime e com coisas mais gore, etc. E eu sempre achei que o Snatch, eu por acaso, quando agora que revi o filme, eu não vi o filme assim tantas vezes quanto isso, mas quando revi o filme eu já me tinha esquecido que o filme era efetivamente tão bom. Agora, estando com atenção a alguns pormenores, eu sempre tive o Lock, Stock como uma referência, não o Snatch. Tive sempre o Lock, Stock depois de ver os filmes do Guy Ritchie. Eu não vi muitos também do Guy Ritchie, eu não sou um fã do Guy Ritchie, principalmente pelo que ele fez depois, porque eu acho que ele existiu. Pronto, ele talvez tenha sido vítima do próprio sucesso, porque ele investe sempre numa fórmula muito. Mesmo Sherlock Holmes, que é um filme, tu vês que é um filme. Devia ser um filme mais clássico. Guy Ritchie, exato. Até o Arthur. Eu cometi o erro de ver o Arthur uma vez. Ele tem um filme.
é exatamente a mesma dinâmica. O que não se coaduna muito por ser um filme de época, não é? É um filme de reis e é suposto ser um épico e tu vês aquelas dinâmicas, aquelas sequências, aquelas montagens. Não faz sentido, não bate a bota com a perdigão. Sim, este estilo do Guy Ritchie, lá está. Para mim, a primeira vez ao ver Snatch era novidade o estilo, e então fiquei maravilhado com aquilo. Mas quando começas a ver o estilo nos vários filmes dele, cansa. E tu pensas, isto agora já não tem piada, porque já não é novidade, já é mais do mesmo. Exato. E ele sim tem muito esse registro. Se calhar o único filme que vi dele que não tinha esse registro foi para aí o Aladdin. Não é propriamente um bom filme, mas não tem o registro da Guy Ritchie. Mas nem é exemplo, porque isso, não, porque isso é um filme de estúdio. Mas aí ele tinha tipo... as amarras da Disney, etc. Era diferente. Sim, é um filme da Disney, portanto ele está lá quase como placeholder, por assim dizer, exatamente. Como realizador. O que eu acho é que, ao contrário, por exemplo, o Guy Ritchie tem essa mais-valia, não é? Efetivamente tu vês um filme e consegues perceber que é do Guy Ritchie. Mas eu, ao mesmo tempo, eu vejo um filme do Tarantino e consigo perceber que é do Tarantino, e o Tarantino não se prende tanto à montagem e tem paces diferentes, tem abordagens diferentes aos filmes, não é? Eu vejo, eu acho que provavelmente o filme favorito do Guy Ritchie é o Pulp Fiction. Se não é, anda lá perto, garantidamente. Porque eu acho que ele foi muito beber a isso e depois... Pronto, arranjou a assinatura e ficou com ela para sempre e não consegue mudá-la. E depois não é só isso, eu acho que eu digo um bocado que o Guy Ritchie parece quase o Tarantino inglês, no sentido em que tem um estilo específico, sabe o que quer fazer, adora assim, na vez que ele tem culturalmente, tipo, percebe muito cinema e que sabia e ele e o Matthew Vaughn, portanto, eles são os dois amigos, portanto, e uma das coisas que o Guy Ritchie diz em entrevista é que o Matthew Vaughn é o único tipo que ele conhece que tinha a mesma paixão e o mesmo desejo de se sagrar em cinema, portanto, os dois eram muito, muito ligados e estilisticamente tem, só que depois o problema é o que tu dizes, ele ficou muito preso àquela forma dele, enquanto por um lado o Tarantino quase que se consegue reinventar um pouco à medida que vai fazer nos filmes, enquanto que o Guy Ritchie não, está muito é a edição rápida, é o andar para trás e para a frente quase na timeline dos filmes, e o que funciona bem no início, e ele consegue estabelecer-se como realizador com o Snatch, mas daí para a frente parece que todos os projetos acabam sempre por ter aquele filtro Guy Ritchie que cansa um pouco. Sim, parece que ele tem uma fórmula e a fórmula não evolui. E depois os filmes dele são todos muito parecidos. Todos os filmes do Guy Ritchie, não é só a fórmula, é a temática. A temática, os gangsters exatamente. o crime. É um bocadinho na onda de Goodfellas, ele também acho que vai beber um bocadinho a Goodfellas, vai beber um bocadinho a Pulp Fiction, e depois tem aquele sarcasmo e aquela coisa que depois também nasceu nesses filmes dos anos 90. É um realizador que eu acho que não é propriamente um one hit wonder, não é? Mas foi muito fresco, muito diferente, mas depois percebes que não sai não sai da cepa torta. Mas eu acho que o que ele tem de forte, tirando a parte de não ser novidade tudo que ele faz agora, é a forma dele de contar histórias. E contar histórias estranhas ou parvas e atípicas e conseguir cozer aquilo tudo e ter um arco em que capta a atenção das pessoas. Sim, muito difícil cozer os arcos da forma como ele cose e tu a determinados momentos do filme, até pela dinâmica que o filme tem, sentes-te um bocado perdido sobre como é que aquilo se vai cruzar, não é? Não, e nesse sentido eu acho que um dos problemas depois do Guy Ritchie teve foi, lá está, à medida que lhe foram oferecer mais dinheiro e mais potencial para fazer mais coisas, ele acabou por quase se denegrir um bocado ou de se prejudicar, porque parece que deixou de, nos casos do caso do Rei Arthur, parece que deixou de ser a história e a narrativa e as personagens o foco, porque era nisso que ele tinha de focar quando tinha um orçamento mais baixo e era mais limitado, e a partir do momento em que o orçamento começa a explodir um bocado, mesmo com o rock and roll, é produção, por exemplo, dedica-se demasiado à produção. Exato, e depois entra depois pelo slow, por exemplo, eu conhecia o Guy Ritchie por slow motion, era um bocado isto, ele é o realizador de filmes de ação que aposta no slow motion, que temos slow motion no Sherlock Holmes, temos slow motion no sim, o Sherlock Holmes garantidamente é base, aliás.
E temos slow motion no. Acredito que até temos um bocado no The Gentleman também. O Man from U.N.C.L.E. Ou seja, era isso que conhecia do Guy Ritchie. Então eu ver um filme do Guy Ritchie sem slow motion, para mim até fez um bocado de confusão. Mas já é aquelas. Porque não é uma técnica que ele se foi apropriar. E é exatamente o oposto. Eu diria que este filme é o oposto do slow motion. Este é o filme que estás constantemente a saltar de um Certo, personagem é um para filme, outra, de uma história para Mas outra. lembrar, tem uma Mesmo- dinâmica, não sei se vocês viram a Uncut James, com o Adam Sandler. Sim, sim. Yep. É quase um filme que não te deixa parar para. Não paras para respirar, não é? Sim, mas há a diferença, enquanto que no Uncut Gems parece que estás sempre colado ao Adam Sandler, Sim, é estás sempre sempre nessas com ele. sequências. Aqui estás A sempre a saltar saltar de- assim de um lado para o Exato. outro. Eu acho que no Uncut Gems, acho que o problema do filme, eu gostei bastante do filme, é o pacing. É que estamos sempre no limite da intensidade, estamos sempre lá em cima e não conseguimos desacelerar para respirar, é sempre a intensidade. Mas é engraçado porque tem mesmo muito a ver é conceptual, Com a não é? personagem É a e- intenção. Sim, A certo, intenção é certo. essa. Quando um filme consegue fazer aquilo que se propõe, podes não gostar do ponto à partida, não é? Que é, este tipo de filme não é para mim, ou este tipo de filme é demasiado acelerado para mim. Mas tu sentes essa aceleração no filme, e isso é isso que ele se propõe a fazer, é sempre uma coisa bem conseguida. De qualquer forma, E- sim, olá, não sei, só para concluir aqui Não, esta isto- parte de introdução, porque Sim, não, eu por acaso ia avançar, por exemplo, agora se calhar um bocado para os atores e Sim, se sim, calhar só claro. continuar. E isto, por exemplo para mim, um dos momentos que me apanhou mais, me chocou um bocado mais, é, por exemplo, a morte do Benício del Claro. Toro, logo, praticamente logo no início do filme. Por isto porquê? Porque eu vi o filme agora e eu, assim, eu sabia que o Benício del Toro, mesmo na altura, mesmo por causa dos suspeitos do costume, onde já Sim. tinha alguma carreira, mas para mim, vê-lo morrer assim, tipo, com encapuçado, assim do nada, eu pensei, não, isto não está a acontecer, ele vai voltar, ou vai. E eu até achei que ia se passar mais qualquer coisa, que não ia ser ele debaixo do capuz, ou eles tinham feito um erro ou coisa assim, depois porque não estava à espera que um ator tão importante, lá está agora, com o nome que tem agora, que fosse despachado assim dessa Eu admiro os dessa maneira. realizadores que têm coragem de pegar um ator conhecido e é poucas E vezes matá-lo. que vemos isso e matá-lo logo do início, de género, olha, já está. É preciso coragem, porque é um choque para nós que não estamos à espera que uma Certo. personagem tão eu acho importante, que ou isso um ator. acontece. Eu mesmo agora, quando vi o filme, também fiquei com essa sensação. Pronto, não me lembrava de muitos pormenores do filme, sabia que o Del Toro eventualmente morria, mas já não me lembrava que ele morria assim, daquela forma tão aleatória. E depois mesmo como é que eu chamo? Top Hat, não é Top Hat, é Bricktop. Bricktop, é isso mesmo, tipo a morte do Bricktop, tipo, no final também é assim muito a descartar, é do género, abre a janela, morre, cai no Mas chão, isso, portanto, depois lá está, é assim, mas é porreiro isso. Isso tem muito a ver com a intenção que ele quer colocar nessa morte, não é? Porque o filme constrói. Mas se calhar um deixamos a personagem- morte para o fim, porque senão estamos a saltar para o Ok, fim do certo. filme. Então, sim, vamos. Certo. Então, pronto, despachámos as mortes, já, acho que as mortes já estão assim mais ou menos despachadas, tirando a mãe da personagem do Brad Pitt, mas pronto, vamos avançar assim um bocado, se calhar, para o início, então. Sim, Falar assim cronologicamente. sim. do filme. Pronto, é aqui. Assim, havia variedíssimas formas de abordar este filme e eu ia experimentar efetivamente. E acho que é importante aqui tentar perceber qual era o ator que vocês destacariam, porque acaba por ser um filme que os atores acabam por também ter pouco tempo de ecrã, porque são tantos, o elenco é tão vasto, há tantas cenas, há tantas frentes, há tantos arcos, e de facto, não sei se vocês têm algum destaque a fazer em relação à performance de algum Opa. dos atores. Eu tenho 3 atores da lista toda e gosto bastante deles, mesmo os que fazem papel de um pouco mais secundário. apalhaçado. Nem é secundário, porque acabam por ter, no caso tipo o Vinnie Jones, o Robbie G, a personagem do Vinnie e o Sol, eles estão lá bué de tempo, mas têm um papel mesmo de comic relief quase. Mas mesmo assim acho que são bastante eficientes no trabalho deles. Mas para mim, as 3 que eu destacava mais é mesmo o Jason Statham, Sim. que acho que é o grande filme dele, e o Guy Ritchie basicamente trouxe-o para Sim, dar-lhe o sem destaque que ele agora, hoje em dia. Acho que o Lockstock foi dos primeiros filmes que ele fez. Acho que foi o primeiro filme até que ele fez. Pois é isso, e depois com o Snatch a carreira dele explodiu. Se bem que depois Sem dúvida. eu tenho Com um um registro registro muito completamente próprio, mas depois acaba por ser um registro muito próprio da ação, apesar daqui ser uma personagem muito calma e muito chill. E é o narrador. É o narrador Sim. da história. Não é? Acho que o Brad Pitt
tem um papel espetacular. Sem Gosto dúvida. muito da cena e acho que foi uma cena muito improvisada, quase no início das gravações, deles falarem aquela forma cigana de ninguém perceber o que eles dizem. Opa, acho que está tão bem feito. Sabes que, Ahm, desculpa, Rui, sim. desculpa estar a interromper. Ahm, Aqui a questão da fala, só este ponto, aquilo que eu vi foi, acho que eles criticaram muito aquele, o Lockstock, o Smoking Barrels foi para uma audiência americana, eles criticaram muito o sotaque, porque era um filme muito carregado, muito britânico, e o Guy Ritchie fez aí uma espécie de um de uma autocrítica, ou neste caso tentar pôr a crítica a favor dele, e precisamente por causa disso eles colocaram esse tipo de sotaque nos ciganos, Uhum. mas houve uma crítica muito grande à volta do sotaque, porque era um filme muito britânico, para uma audiência americana não era assim tão comum na altura, estás a ver? Então ele colocou então olha, se as outras personagens não percebessem o que nós dizemos por Yeah. causa do sotaque. Pois é um filme que acho que nós, tendo legendas, não sentimos muito na pele o que é que eles estão a dizer. E eu acho que os americanos devem sofrer mesmo muito, e tanto que as pessoas se calhar não gostam tanto do filme porque não percebem. E se não percebem, a audiência não gosta de se sentir burra, mesmo na sua própria língua. E se calhar as pessoas sentiram muito isso. Mas o Guy Ritchie tem muita cena de caracterizar as pessoas também pela forma de ser, mas também a forma de falar, a forma de se expressar. Um, e aqui é um dos filmes que se nota mesmo muito a parte do sotaque, e ele fazia questão de selecionar pessoas com um sotaque muito carregado. Tanto que o Brad Pitt era suposto falar com sotaque de Londres, e como não estava a conseguir falar com um bom sotaque, eles disseram, não, ok, então vamos inventar uma Eu língua. não sei se é verdade isso, eu já não me lembro da fonte que li, não faço ideia, vou atirar aqui para as escuras, mas eu li que eles ofereceram ao Brad Pitt o papel do Turkish. Só que na altura ele queria efetivamente alguém que conseguisse fazer um sotaque londrino, um sotaque britânico. E o Brad Pitt também não se sentia muito à vontade com o papel, também o sotaque. Pronto, e depois acabou por lhe dar o papel do Mickey. Agora, se isso é completamente verdade, é uma coisa que necessita de Uma coisa que, validação. pelos vistos, o Brad Pitt foi parar a este filme porque o Brad Pitt é que quis fazer parte do filme. Ele viu o Lockstock e tentou chegar ao Guy Ritchie e dizer: eu quero mesmo entrar no próximo filme que tu vais fazer. E o Guy Ritchie, pelos vistos, disse: sim, eu tenho um papel para ti. Não tinha papel nenhum, simplesmente queria o Brad Pitt no filme. Por isso é bastante curioso o que um bom ator, quando vê um projeto ótimo ou alguma coisa que quer participar, pode fazer acontecer. Porque este também tinha um orçamento pequeno e o Brad Pitt na altura já era uma grande Já estrela. era um ator. Tinha acabado de fazer o muito Fight renome. Club em 99. Sim, e já tinha o Seven. E o Seven, Portanto, sim. já tinha dois grandes filmes, Isto é pelo tudo. menos. E pronto, e ele estava preocupado que ia logo num ano a seguir voltar a fazer um filme com um pugilista. E então a cena de falar estranho, de ter assim uma cena mais descontraída, ele acabou por aceitar. E pronto, e felizmente, porque eu acho que é um dos destaques. O terceiro destaque para mim é o ator que faz o Bricktop, o Alan Ford. Pá, acho que é um vilão espetacular. Eu gostei bastante. É muito metódico, irónico, sarcástico. Nos momentos certos, diz as coisas certas. Há lá duas situações. Sim, tem algumas Quotes. ali. Ele é muito quotable. E depois fala muito da cena dos porcos. Aí pareceu-me um pouco mais também o Silêncio dos Inocentes. Silêncio dos Inocentes, não. Um do filme do Hannibal? O segundo, o Hannibal. O Hannibal. E ele a contar a mesma história também dos porcos comerem pessoas. Senti que havia aí um bocadinho uma duplicação da mesma história. Mas pronto, mas ele interpreta bem. Cria ali uma situação que é os gajos: what the fuck are you doing here? E ele continua a contar a história. Acho que é uma boa forma de posicionar. Há uma que eu gosto particularmente, que é quando ele está a sair do combate, que supostamente E foi corre combinado mal. e corre mal a primeira, e quando ele é abordado logo por um Zé Ninguém qualquer, diz: então, grande dica. E ele diz qualquer coisa: quando eu atiro um osso. Não é? Pá, Não interessa, sim, eu não quero saber se é bom, se sabe bem ou se sabe mal. Mas é engraçado porque ele passa nesse momento pelos gajos importantes, cheio de medo, e diz: eu vou-vos compensar, e logo a seguir tipo, apanham um Zé Ninguém e depois espeta-lhe uma faca. O Bricktop, que
também foi cogitado O Sean Connery. o Sean Connery que depois saiu do orçamento, acho eu. Não, acho que o Sean Connery fizeram uma exibição para mostrar o primeiro filme do Guy Ritchie e ele no fim disse, opá, parece-me super fixe, e gostei muito, mas acho que vocês não têm budget para mim. Não tem budget, pronto, é isso. Mas acho que, olha, ainda bem, acho que ia ser um vilão um bocadinho... Ele tem demasiado charme, o Sean E Connery. tem demasiada bagagem a imagem Exato, dele, não é? eu acho que sim. Acho que ainda bem que isso aconteceu. Acho que o Alan Ford trouxe um vilão, eu gosto, acho que é cativante e prendia nos momentos em que entrava e criava aquela sensação de O medo filme é tão e parvo, respeito. é tão sarcástico que o torna credível, não é? Tipo, Sim, é isso. é isso, acaba por ser um bocado contrassenso, mas é verdade. Tu pensas que sim, um tipo destes faz sentido agir desta forma, quase que parece que está a brincar, mas realmente em uma circunstância normal não deve ser muito diferente disto. Sim. Olavo, tu destaque. Vou dizer, tipo, vou falar de dois atores que acho que estão em com o Rui disse, mas vou falar de um terceiro, mas desses dois, tanto, acho que tem de ser o Brad Pitt, para mim o maior choque, mas já está, porque vi o filme agora pela primeira vez, e depois de ver o Brad Pitt e ver que ele realmente, o papel que ele o papel que ele representa, e mesmo a questão do sotaque e tudo, tipo, não é um papel que eu imaginaria o Brad Pitt a fazer. Acho que acaba por funcionar muito bem. Por isso, e depois até é curioso porque isto logo um filme que sai no mesmo ano, ou um ano ou 2 anos depois a seguir ao Fight Club, que é um filme que acaba até por faturar mais do que o Fight Club, que acaba por ser engraçado porque o Fight Club parece que é o filme que quase tornou o Brad Pitt também, puxou um bocado mais para filmes de ação. Daqueles 2 anos, 96, 97, 98 foram anos em que o Brad Pitt foi mesmo para baixo. Mas que eu acho que porque depois tem o 12 Macacos também, ou depois nessa altura, mas acho que o Fight Club até é aquele filme que acaba por ele ficar mais marcado, principalmente na questão tipo, daquele de lutas tipo underground, mas depois este acaba por ser um filme que até mais gente vê, em que ele acaba em termos de valor, portanto, acaba por chegar a mais gente, mas menos gente conhece. Também acho que tem um bocado assim essa ideia que, quando o Fight Club parece que toda a gente sabe o que é o Fight Club, toda a gente conhece o Fight Club, o Snatch acaba por passar um bocado mais ao lado da maior parte das pessoas. Portanto, só para falar um bocado do Brad Pitt, mas depois queria falar também do Jason Statham, porque parece que este é o filme que tu vês o Jason Statham a nascer enquanto ator, do género, o ator que ele é agora, porque para mim o Jason Statham é aquele ator que interpreta sempre o meu personagem, portanto eu acho que eu ponho no papel de Dwayne Johnson ou um bocado até o Arnold Schwarzenegger nem tanto, porque ele acaba por fugir um bocado mais vezes em algumas comédias por meio e tudo, mas o Jason Statham mesmo quando faz comédias é sempre o mesmo estilo, é sempre o mesmo sotaque, um Vin Diesel, é sempre a mesma abordagem, assim. Não, o Vin Diesel até tem outros, tem algumas. O Vin Diesel tem aqui alguns. Tem alguns. Depois, eventualmente, vamos falar até algum dos filmes dele. Mas. Não, o Jason Statham parece que é contratado para fazer Jason Statham. E é engraçado porque, mesmo no filme anterior, portanto, no Lock, Stock and Two Smoking Barrels, ele nota-se os inícios dele enquanto ator, mas percebe-se que também que é neste que ele se cimenta quase. Como o ator que nós conhecemos tipo, hoje em dia. E depois o que eu queria dar era falar aqui também um bocado da personagem do Vinny, do Robbie Gee, que eu acho que, apesar de tudo, foi a personagem com quem eu mais me ri. Mesmo os comentários dele sempre para o lado, tipo, logo no início quando ele chega e se centra, tipo, isto é o nosso getaway driver he can't get away from anything, tipo, e depois quando as cenas dele a estacionar ou ele a sair do carro, tipo, o gajo a sair do carro para ir meter gás ou gasolina, e aquilo tanto tempo, mesmo cringe momentos, e estamos a sentir, ai que nervo. E depois mesmo tipo a situação com o cão, quando ele entra com o cão lá para os coitados dele, tu não vais trazer isso para aquilo, vai, ele comporta-se, ele vai exportar, é aquele foreshadowing quase, já está à espera, pronto, vai dar merda, que o cão vai destruir isto tudo. Mas ele é aquela personagem que eu adorei porque ele é humorístico, mas ele leva-se a sério, portanto, ele não se ri das piadas, ele não se ri das próprias piadas. E tu sentes quase um constrangimento alheio, é assim uma coisa... Porque sentes nisso, ele sentes que ele não está a tentar ser palhaço, ele está a ser o melhor que consegue.
E é daqueles atores que depois parece que desapareceu quase completamente. Depois fui ver assim um bocado e depois parece que ele tem pequenos papéis aqui e ali, uma coisa assim, não, ou então entra assim em alguns filmes assim um bocado, mas quase como personagem secundária sempre. E acho que se perdeu aqui se calhar um bocado porque ele era um ator que eu vi muito potencial nele no filme, mesmo nas cenas em que ele aparece, mesmo quando eles vão fazer o assalto e baixam as barreiras e ele começa naquela discussão Pá, essa cena é. com o Lenny Quando James. ele. Opá, eu acho que para mim eu quis salientar porque os momentos em que eu mais me ri durante o filme foram praticamente sempre com ele. Sim, esse trio efetivamente faz lembrar daqueles programas de. Os assaltos correm mal. Agora que estás Parece. a falar nisso, tipo, pelos vistos, muita da inspiração que o Guy Ritchie tem é desses reality shows a mostrar os A assaltos que sério? correram mal. E essa sequência que vemos é tirada desse tipo de situações parvas A do dia sério, a não dia. fazia. Olha, por acaso não É. fazia. Parece-me mesmo. A sensação que me dá é que parece mesmo. É aquela coisa que. Eles vão para lá todos confiantes e não sei o quê. A situação das réplicas com. Sim, Opa, sim. No bar depois. E depois não é isso, mas acho que a interação entre eles, e acho que algumas das falas até foram tipo no momento da filmagem, que eles são. Lá quando o Benício. Quando entra o tipo, que eles acham que é o Benício Del Toro, quando ele entra lá sim. na casa de apostas, que eles dizem, bicho, ele tinha 4 dias, pá, não teria os Sim, binóculos a sim. tempo, pá. Acho que esta fala foi inventada tipo assim no momento. Até há uma filmagem do Guy Ritchie que ele tipo está-se a partir a rir tipo quando está junto à câmara enquanto eles estão a gravar isto. E acho que esse Sim. responde tipo no Eu momento acho e que o filme este terá humor também assim rápido. beneficiado dali de alguma sintonia entre os atores, porque Uhum. notavas ali em nichos, não é? Esses três, o Jason Statham e esqueci-me do nome dele, o ator que faz de irmão dele, de irmão, não sei O se é irmão, Stephen Graham, o Tommy? Stephen Graham, Tommy. exatamente, o Tommy, que Sim. também tem uma química fixe, um diálogo assim sempre um bocado Uhum. áspero, aquela situação logo do início da caravana. O que é que a caravana tem de mal? Olha, estou na dúvida sobre a cor e arranca a porta. Portanto, todos eles têm ali umas dinâmicas fixes, todos esses atores. É assim, o destaque para mim, eu acho que o destaque para mim é inevitavelmente o Brad Pitt. Eu acho que o Brad Pitt acho que é um dos grandes papéis da carreira do Brad Pitt e ele tem uns. Mas acho que é um papel que mostrou na altura e olhando agora em retrospectiva, efetivamente a versatilidade que muitos não lhe reconhecem ainda hoje. Acho que é um ator que não é tão versátil como outros da geração dele. E posso falar do Uhum. DiCaprio, por exemplo, que é um ator de mão cheia que tanto faz de Jack no Titanic como faz agora no último filme do Tarantino, o do Hollywood, não é? Aquela personagem, como faz a situação do Django, pá, é um ator de mão cheia. O Brad Pitt, apesar de não ser tão versátil, efetivamente tem 2 ou 3 papéis na vida dele que lhe dá. Falaste há pouco do papel dele no 12 Macacos. Uhum. Este papel em particular aqui no Snatch, também há um papel que ele faz no Born After Read que também é fora completamente da caixa. E isto, estamos a falar de um ator que pronto, é um sex symbol, é uma figura, quase uma figura de ação, não é? A associação que fazemos sempre ao Brad Pitt é como tu dizes, nunca esperaria que fosse o Brad Pitt a ter aquele papel e efetivamente e falo muito bem, muito credível. Fora isso, sim, o Jason Statham acaba por ser super credível também. E acho que se calhar se ele tivesse tomado outro rumo na carreira ou lhe tivessem dado outro tipo de papéis, ele poderia mostrar valências que nós também não lhe reconhecemos, porque ele efetivamente também tem este perfil e encaixa bem com ele. Não precisa ser uma figura de ação em todos os filmes. É a sensação com que eu fiquei. Mas sim, como estávamos a dizer no início, o elenco é demasiado vasto. Todos eles foram muito bem escolhidos. Acho que não há nenhum ator que tu penses que não faz sentido. Acho que todos eles, talvez também porque não entram muito no filme, porque o filme tem não é um filme longo, é um filme que tem um elenco muito vasto, não te cansas de personagens. Os personagens
Consegues criar ali alguma ligação com todos eles, então já estás à espera da estupidez que eles vão fazer, entre aspas, e isso é porreiro. Pronto, avançando aqui um bocadinho para a questão que também falámos do início da produção, da montagem, do budget, etc. Pronto, nós já falámos que o Guy Ritchie tem uma assinatura muito própria. Não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa a nível de produção que tenham de destacar neste filme, alguma coisa de diferente. Tu, Olavo, que já viste tanta coisa e que viste este filme agora, que é um filme dos anos 2000, já foi lançado há 20 anos atrás. Eu acho que é um pouco o que eu tinha dito no início, que é, eu acho que a grande força deste filme são as limitações. E isso nota-se, porque percebe-se que ele não está a tentar alcançar mais do que ele pode fazer. E isso é para mim é mostrar logo no início, na montagem que nós temos, quando temos como se chama, quando ele está a vir dos Estados Unidos, quando está a vir para Londres de avião, a maneira como O Avery. Sim, já esqueci-me do nome O Kazanavi. O Kazanavi. Essa sequência do carimbo faz lembrar um bocadinho a Aronofsky também. É aquelas sequências do Requiem for a Dream e de outros filmes que é tipo é muito sonoro e muito pequenas sequências. Mas vês que isso é estilisticamente, ou melhor, a nível de produção é uma questão tipo de dinheiro, portanto não, era impossível ir para o aeroporto e filmar ou entrar para o avião, etc. Filmar todas as sequências iam ficar muito fora do orçamento, então eles acabam por pensar em algo mais inventivo, para criar essa sequência, tanto que no final, quando ele volta, até é a mesma sequência, mas tipo repetida outra vez, portanto, e isto acaba por criar aqui algo que estilisticamente funciona muito bem com o filme e fica marcado. E acho que se eles tivessem feito isto com um bocado mais dinheiro, acho que essa cena tinha ficado um bocado diluída no contexto artístico. Há uma entrevista do Guy Ritchie que ele diz: ainda bem que eu tinha um pouco orçamento, porque se eu tivesse muito orçamento, não sei o que é que fazia com isto. Pá, é arte saber gerir dinheiro, e se calhar demasiado também é difícil de depois não se perder onde investe o dinheiro. É porque depois uma das só para dizer fora aqui a questão do dinheiro, mas uma das as questões que eu vou tendo já, depois vou vendo agora com mais atenção, à medida que vou trabalhando mais na área, vou ter um bocado de experiência, que é, parece que quanto mais dinheiro se tem, mais gente envolvida e mais gente a pensar e a tomar decisões, e isso acaba por incapacitar muito os projetos. E este percebe-se que é um projeto que é encabeçado pelo Guy Ritchie e pelo Matthew Vaughn. Portanto, a ideia dele é o que ele quer fazer, é a história dele, é ele que tem o controle total. E não há aqui ninguém tipo, a diluir ou a tentar introduzir outras ideias, outros conceitos, ou a tentar justificar porque é que estamos a fazer assim e não estamos a fazer de outra maneira, porque estamos a gastar muito dinheiro assim ou não estamos a gastar suficiente. E que é que depois vai acontecendo com os outros filmes dele. Portanto, eu vejo o Aladdin, por exemplo, e apesar do Guy Ritchie ter o estilo dele, eu vejo o Aladdin e não consigo identificar quase nada do Guy Ritchie naquele filme. O Aladdin, de facto, é um filme que foge muito do contexto do... E o que me faz um bocado mais confusão é ele, por exemplo, ter aceito fazer o Tarzan não, o Hércules agora. Ele aceitou agora fazer o Hércules e eu penso, sim, ele está, para já é o realizador que está associado ao live action do Hércules, que me faz questionar-me o que é que ele está a fazer, porque parece que com o Man from U.N.C.L.E. ele está a voltar voltou um bocado às origens e àquilo que é o forte dele, que é a espécie quase de drama drama, filme de gangsters passado no Reino Unido ou em Londres. Tentar um bocado às raízes, e vai dar um salto para um filme de um orçamento tipo estúpido em que a Disney está à espera deles pelo menos triplicarem a faturação e pá, não entendo. Também não consigo perceber qual é o propósito da Disney. Não há, escolher um realizador como mas por exemplo, na lista dele de filmes futuros, o Aladdin 2 está lá também. Portanto, não é só o Hércules, ou seja, vai fazer uma sequela do Aladdin, que acho que não é propriamente. E assim, eu por exemplo, eu acho isto um bocado estranho, porque assim, há realizadores que, por exemplo, o Christopher Nolan é um bocado exemplo disso, que é ele a relação dele com os estúdios é: eu dou-te
e tu dás-me 2. E então tem sido assim, portanto, tanto que ele não quis fazer o terceiro Batman, mas aceitou fazer porque queria pagar o Interstellar, queria fazer o Dunkirk, ainda tinha o Tenet ali também já planeado, e então ele achou, olha, se eu fizer aqui muito dinheiro, aqui à Warner Bros. Eles dão-me dinheiro para fazer o que eu quero mesmo fazer. E o Guy Ritchie, mas não entendo que seja essa abordagem, porque a colaboração dele que ele tem com a Disney, lá está, só foi o Aladdin e agora 2 filmes futuros, portanto, não são a Disney não é o principal estúdio com quem ele trabalha, portanto faz-me aqui um bocado confusão, devido que ele esteja apertado de dinheiro, que precisa aceitar assim estes projetos tipo Megalomos, em que recebe muito mais que nos outros, e faz assim um bocado de pena, porque é aquele realizador que eu gostava que ele fizesse um filme de baixo orçamento. Agora eu digo baixo, por exemplo, 10, 20 Então naquela mais onda mais então independente, não é? Exato, ou então ou até uma série de televisão. Portanto, imagina que era uma série de televisão tipo de 6 episódios, um bocado sobre isto do Guy Ritchie, em que tu tens, imagina, cada episódio seria até uma história, tipo umas personagens, em que tu vias depois aquilo tudo no final a juntar-se, e então em que ele desenvolvesse esta temática, mas expandida quase por 10. Eu acho que isso potencialmente seria algo Eu acho que espetacular de o ver. público que conhece o Guy Ritchie, que não é assim tanto, pelo menos na nossa realidade, também se fartou um bocado do Guy Ritchie. Fartou-se um bocado daquela fórmula, como eu estava a dizer, e eu acho que ele também terá eventualmente sentido a necessidade de fazer coisas diferentes. Ele tem uma fórmula de sucesso no que efetivamente é forte. Só que a sensação que nós temos, pelo menos é que a sensação que eu tenho, é que eu estou a ver o Lock, Stock and Two Smoking Barrels ou Snatch vezes e vezes enquanto eu estou a ver aquilo tudo outra vez repetido. Mas nós também gostamos de ver realizadores em que vês o filme e diz este filme é deste, sem teres que ter muito contexto. Sim, Tipo, o Wes certo. Anderson é outro realizador que não precisas de muito contexto e logo percebes isto é um filme dele. Sim, mas Isso é agradável. Tu gostas de sentir essa identidade dos realizadores e não de realizadores que fazem tantos filmes diferentes e que depois tu estás baralhado e não sabes bem que estilo é que aquele realizador tem. Porque depois isso atingir o nível de bom de um filme, depois é difícil quando estão constantemente a explorar estilos. Claro que depois no caso dele acaba por ser repetitivo a forma. sim, tem a ver muito com a forma. A assinatura dele é uma assinatura muito marcada, não é? Não é propriamente uma coisa sutil. E é uma coisa que, com a repetição, se torna talvez um bocado entediante. Mas é a minha opinião, percebes? Há bons realizadores, grandíssimos realizadores, que tu não tens propriamente uma marca de assinatura deles. Há outros que tens, há outros que não tens. Mas falaste do Wes Anderson, podemos falar de Tarantino, falámos há pouco. São realizadores que, apesar de tudo, a assinatura deles não está propriamente na produção. Na montagem, na maneira como é filmado. Eles experimentam coisas novas todos os filmes. O Guy Ritchie não. O Guy Ritchie tem uma forma, uma metodologia de contar a história. Tem a ver com a montagem, tem a ver com a filmagem, tem a ver com a produção. Que tu consegues perceber, tipo, parece que sai de série, tipo, é Guy Ritchie. Por exemplo, há um bocado o Olavo estava a falar da situação da viagem do aeroporto e que aquilo estava ali cortado em sequências para dar a sensação de viagem. E sempre que eu me lembro do filme, ou penso no filme, há 2 momentos que me vêm à cabeça. E um deles é esse do avião, dos cortes, e também a parte do Viva Las Vegas, que o Benício Del Toro começa a fazer aquela género. Porque eu acho que é uma forma muito subtil de dar contexto, sem ter que estar a dar ali a fazer exposição, ou alguém estar a contar, ou passar uma sequência a lembrar-se. Não, mostra ali uma cena e nós conseguimos perceber, ok, ele tem um problema de jogo e é grave, nota-se. E a outra situação. Sim. Não estava a associar quando estavas a falar, mas já ele tem lá 2 momentos quando se fala do vício dele, ou vamos fazer uma aposta e ele vê, tem flashbacks em Las Vegas a apostar. E a outra que também me ficou muito na memória é a parte que está a passar a música Golden Brown, em que estamos a ver acho que é o momento da luta, da primeira luta do Brad Pitt, em que começa a filmar ali o público ali à volta e a passar aquela música Golden Brown, e depois tipo, tudo a correr mal e a filmar a cara das pessoas de género em cadeia, tipo, olha, aconteceu isto, what? Sim. E esses 2 momentos, e lá está, e ali até naquele momento em que a câmara está a andar à volta, as pessoas, o orçamento era tão baixo que as pessoas tinham que andar a correr de um lado para o outro, que era para fazer multidão, para parecer. Também li isso, sim. São dois momentos que são baratos, por assim se dizer, mas que marcaram mesmo muito, porque são a música e a forma como é feito,
acho que Sim, funciona muito bem. estilisticamente é um filme muito, muito bem conseguido. Sim, É um filme que, sem dúvida nenhuma, que tem um caráter muito próprio e lá está. E como era a primeira vez quase que víamos, já tínhamos a referência de Lockstock, foi uma lufada de ar fresco, sem dúvida. Foi uma lufada de ar fresco. Foi isso que foi. Avançando aqui só um bocadinho, que também já vamos com algum tempo, falando aqui um bocadinho da narrativa e dos arcos, vocês destacariam algum em particular? É assim, nós temos aqui alguns microclimas, não é? Temos os três ladrões, não é? Temos os gangsters, temos o Turkish e o irmão. É irmão? Eu agora fico. Não, é como se fosse um irmão. Era como se fosse um irmão. E também temos tipo os gypsies, não é? Temos aqui vários ambientes, vários habitats, não é? E o filme depois trata de intrincar e juntar isto tudo. Algum que vocês destacariam? O que é que vos dá mais gozo ver? Uma coisa que o Guy Ritchie falou, como é que surgiu a história do filme, e basicamente eram histórias que ele viu nestes reality shows, mas também nos pubs e nos cafés, e ouvia histórias soltas, como nós ouvimos de vez em quando. Aquele gajo fez aquilo, assaltou aquilo, bateu naquilo, não sei. E eram essas múltiplas histórias separadas que ele depois começou a juntá-las e arranjou forma coerente, por assim se dizer, e de dar um rumo. E tem várias histórias, todas elas cativantes. Eu acho que a história, para mim, o arco que faz mais sentido é o do Jason Statham, em que basicamente é o que tem o início e o fim, porque é ele a narrar no início e no fim a vender o diamante, ou seja, ele é que faz a espinha dorsal de toda aquela história, e é que nós acabamos por ter mais resolução do que as outras. Eu gosto dos gypsies e eles todos a juntarem-se. Caravan. E é engraçado, só que não temos grande resolução. E mesmo a morte do Brad Pitt dá a sensação que ele não está assim muito preocupado com aquilo, e de repente matam toda a gente. Da mãe, desculpa. Sim. Da mãe do Brad Pitt, parece que não causou assim tanta moça. Eu acho que é uma das boas câmaras e de coisa de bom gosto da maneira como é filmada essa cena. A silhueta dele em contraluz com a nível de fotografia, percebes? Acho que é bonito aquilo, a forma como foi filmado. E lança-te aquilo assim de repente. Lança-te aquela cena, não estás a contar com aquilo e ele decidiu pôr a caravana a arder com a mãe dele lá dentro. E tu já está pequenas cues de que ele adora a mãe durante. Sim. E acho que esta cena é muito fixe. Acho que é só que, por exemplo, como eles matam o Bricktop e logo a seguir desaparecem, não sentimos aquele fulfillment de o que é que aconteceu. É simplesmente desapareceram. Qual foi mesmo o plano deles? Era ganhar dinheiro, matar o gajo e ganhar dinheiro. É isso. E ficam ali as coisas um bocadinho no ar. Por isso, para mim, acho que a do Tommy é que é o centro da história. Olavo, tu já destacaste aqueles os três, não é? É o Comic Relief. Em relação a arco, estou de acordo com o Rui, acho que é. Porque parece que a personagem principal do filme é o Jason Statham. Apesar de termos muitas personagens aqui, parece-me que ele é a personagem principal. Porque esta é aquela personagem que apesar de tudo parece que está envolvido mais no final, por exemplo, a questão do diamante é mais no final, mas é ele que está envolvido tipo, em todas as partes da trama. E parece que ele que são é o que lhe acontece a ele, portanto, a ele diretamente ou outra a partir do. Está que não é irmão, mas do Tommy, não é? Do que lhe acontece a ele, porque ele manda fazer, portanto, é tudo quase precisão do Jason Statham, porque é ele que manda comprar a caravana no início. Ele é que tem já o combate, ele é que desencadeia aquilo tudo. A caravana é o que desencadeia o Turkish. E depois mesmo o acidente de carro, era ele que estava a beber o leite e o Tommy saca-lhe o leite e manda daquele pelo carro para a janela fora, que acaba por desencadear o acidente que leva depois até ao final do filme. Portanto, isso é quase tudo ligeiramente. Acho que é aquela personagem que podemos. Aqui há alguns personagens que nós podemos retirar e parece que o enredo desenvolvia da mesma maneira. Mas parece que o Jason Statham é aquele que é crucial em qualquer uma
do fio da história, É o mas vai elo no de final, ligação, quando depois... não é? Acaba por ser o elo de É, ligação. exatamente, é o elo de ligação, portanto, e ao mesmo tempo é a personagem com quem nós passamos mais tempo também, e curiosamente também parece que é a personagem que tem menos coisas a fazer, que eu achei curioso, que é, ele não está envolvido em cenas de ação, portanto ele não está envolvido em cenas de pancadaria ou de tiroteio, ele parece quase é o narrador ativo da Sim, é aquela história. pessoa omnipresente E, que ninguém dá por ela, mas ela está lá e sabe tudo o que aconteceu. é isso, ou é a personagem que está a mandar outros fazer alguma coisa, ou então é a personagem à qual coisas lhe acontecem, mas nem sempre é por. E parece que é a voz da É por razão culpa também, dele. ao mesmo tempo. Parece que é o Sim. único funcional ali. A única pessoa tipo E normal, mesmo. sem nenhum distúrbio. E portanto, acho que é a nível de evolução assim, da personagem, portanto, tem de ser ele. Portanto, o resto acaba. Eu depois diria que é aquele filme que acho que acaba, toda a gente acaba por ter aqui um bocado o que merece. Sim, sim. Acho que é assim um bocado isso que é. Os que, mesmo aquele grupo, aquele trio, opá, apesar de tudo, eles são vilões, vá. Portanto, eles estavam preparados para Eles dão matar o Benicio del Toro para lhe sacar o. logo a primeira vez que ele aparece, ele diz qualquer coisa do. Não, tipo, não tentes ser um gangster, deixa lá isso para nós, que nós é que sabemos. Quase de género. Tu. Eles são amadores, são todos amadores, parecem. São todos amadores. Sim. E ele está a dizer aquilo. Parece que mesmo está ali quase. É quase karma, é aquilo que lhes acontece. Há aquela sensação das pessoas que temos da nossa vida, ou que ouvimos falar, que acham-se mesmo muito espertos e a gente, eu vou fazer isto porque eu sou melhor que os outros. Certo, e se calhar são as pessoas mais nabas do mundo e que aquilo tem sem tudo dúvida. para correr mal. Acho que é um estereótipo dessas pessoas. Sim, isso funciona muito bem. Acho que coaduna-se bem com aquilo que eles vendem no início do filme. Olavo, não sei se já tinhas terminado, estavas a dizer. Já era isso. Pronto, é assim. Desculpa, se estivermos a olhar para esse arco e se olharmos para a espinha dorsal do Turkish e do Tommy, se nós tirássemos todas as outras histórias, provavelmente era uma história super banal. E acho que é que traz um bocadinho de magia do Guy Ritchie, é mesmo muitas histórias e estranhas e que depois conseguir afunilá-las para um fim. A história, aquele clipe, há um que nós não falamos que é o Boris the Blade, que também Sim. faz um papel incrível. E aquele clímax. Deixa-me só dizer, para mim tem uma das cenas mais em que eu mais me ri por acaso foi quando eles estão a fazer a descrição dele, que ele é um assassino e ninguém sabe quem é que ele é e que anda sempre escondido e recebe o telefonema, está aqui um tipo cá em baixo que quer vender um diamante. É o sarcasmo no filme. E aquele clímax do pacote de leite que eles atiram Sim. quando estão todos atrás e depois atropelar, aquilo é muito bem trabalhado. Aquilo é muito bem trabalhado. Porque assim, eu acho que, deixa-me ver se eu estou correto, nós vemos primeiro o atropelamento e só depois a seguir é que vemos o resto. Tanto que eu no início, quando eu não estava a perceber muito bem a pessoa que é que está a passar, porque o Guy Ritchie volta uns segundos atrás de toda a gente e eu parei, mas se ele não foi isso que aconteceu há bocado, então só depois no final, quando tudo encaixa, é que tu registras realmente o que é que aconteceu entre os três caras. Por acaso essa inversão de sentido da história para mim faz-me um bocado confusão. Acho que corta um bocado o flow da história, porque acho que está ali a haver muita dinâmica, muita coisa a acontecer e de repente vamos voltar atrás. Acho que desacelera um bocadinho o filme na altura que acho que não deveria desacelerar. Mas é bom termos aquele contexto. Só que acho que não caiu mesmo bem, para assim dizer. É assim, eu gosto muito dessa cena. Acho que é eu gosto da cena. Nós estamos a acompanhar os arcos, não é? E aquilo se reparares é quando 3 arcos se cruzam. Basicamente, não é? Sim, que é o arco do Boris, o arco daqueles 3, o arco do Vinnie Jones, que estava com quem? Com o Avi. Sim, com o Avi, não é? Pronto, ali acaba por ser um... Só que se tu vis o filme, é um filme com pace rápido e até as sequências de imagens e não sei o quê, é suposto dar um momento de velocidade. E ali tu paras e fazes volta, andas para trás. Não sei. Para mim, a timeline fica... Acho incrível depois ele chegar a casa, depois de ser atropelado e estar encapuçado, depois ainda a chegar a casa e ir buscar a metralhadora, ou lá o que é. E depois é isso. O filme constrói muito as personagens por reputação, não é? Mesmo que não as vejamos propriamente fazer nada, o filme com diálogo, com exposição, dá-lhes reputação e depois eles morrem das formas mais absurdas.
E isso é uma constante no filme, até o The Brick, lá, o final, o Big Boss dos porcos, ele acaba por morrer quase de uma forma Glória. inglória, é quase apreciativa, não é? Para um tipo que tinha a estatura que ele já tinha no filme. E estava a dizer que, sim, eu destaco, é assim, apesar de achar que não é propriamente uma surpresa aquilo que a personagem do Brad Pitt faz, porque toda a gente percebe que ele vai fazer alguma coisa, não é? Ele não é de confiança. Estabeleceu logo de início. Eles não são de confiança. Eles não são de confiança. Acaba por se mostrar o gajo mais inteligente do filme, não é? Apesar de é o tipo mais inteligente do filme, que é aquele que vende sempre aquilo que quer vender. E ninguém percebe o que é que ele está a vender. E ninguém percebe o que é que ele está a vender. Exatamente. Eu acho que a personagem do Brad Pitt funciona muito bem. Acho que o twist no final é engraçado. Compro também perfeitamente a forma quase depreciativa como o grande vilão da história, o papão da história, morre. E a forma como tu nunca sabes com quem estás a lidar. É exatamente isso, não é? Por maior que seja, há sempre um peixe maior que tu. E há sempre alguém mais maluco que tu. E o Brad Pitt veste muito bem isso, do loose cannon, do gajo imprevisível e de alguém que podia efetivamente estar ali a preparar alguma coisa. Por isso eu gosto muito da história, apesar de todas as histórias e todos os arcos funcionarem muito bem, gosto muito da história também. Acho que para mim o destaque se calhar é o mais comum, dar o destaque ao Brad Pitt e aos Gypsies, mas é aquilo que eu gostei mais, a maneira como o personagem foi trabalhado. Não dás nada por ela, e ele não só fisicamente como depois mentalmente, intelectualmente, estrategicamente mostra que é superior aos outros. Isso para mim faz sentido. E depois o filme termina com aquela sequência do cão, e deles a irem buscar o cão, os três a irem à procura do cão por causa do diamante e a serem apanhados pela polícia e a cruzarem-se com o Turkish, não é? Que já vinha com o cão, que eles no carro que deram aquela desculpa esfarrapada, e acaba por funcionar também muito bem. Acaba por ser um ponto equilibrado, porque o Turkish era o menos mau, era o menos mau do filme, não é? E depois é o que eu digo, apesar de tudo, ele não acaba por não fazer nada de criminoso no filme, apesar de organizar as próprias lutas e apostas, mas tendo em conta a panóplia de personagens, se alguém que tinha de ser assim na de cima, acho que teria de ser ele, que acaba até por ser coincidência quase, porque imagina, ele bastando ser ele foi o esperto e teve a sorte do cão andar para ali, tipo, lembrar-se, olha, vamos só passear o cão e vamos para o cão connosco, etc. Mas ele também faz isso um bocado de fugir da polícia, mas é quase uma atitude, pronto, olha, está aí o cão, vamos levar o cão connosco. E que acaba até por isso correu-lhe bem depois, tipo, sim, ele nem estava aquele saiu. Eu acho que o que caracteriza, por exemplo, aquele trio é a ganância, né? Eles queriam mais do que podiam e acabaram por bater contra isso. Por exemplo, o que caracteriza aquele vilão, o Brick, ajuda-me, Bricktop. É propriamente a prepotência de achar que está acima de tudo e depois leva uma rasteira que não está à espera. E o Turkish, o papel do Turkish é efetivamente alguém tipo, muito realista. A única coisa que ele quer é ganhar algum e ficar vivo. Ele não ambiciona ficar com o maior diamante, não ambiciona pregar uma rasteira a nenhum gangster, nem apunhalar ninguém pelas costas. Ele só quer fazer a parte dele sem grandes ondas e ganhar o dele e ir embora. E acaba por ficar a beneficiar. O grande prémio acaba a ficar para ele. Sim, acho que de uma forma justa dele, no facto de não ser propriamente um vilão ou um criminoso, de ser recompensado. Certo. Acaba por ser o herói. O herói sim, por passividade. Eu não concordo com uma coisa que tu disseste, foi do Bricktop, morreu bem. Eu acho que merecíamos um pouco mais de dinâmica na morte dele. Há a situação, por exemplo, dos cães a correr atrás da lebre
eu acho que é ótima, porque depois É, faz uma incrível. analogia. A música, opa, a música lá está sempre presente no filme e tem banda sonora, tem a Oasis, tem Massive Attack, tem várias bandas inglesas, e encaixam muito bem. E essa cena dos cães atrás da lebre e depois a vermos as pessoas a serem perseguidas, Essa cena é incrível. é super engraçado e super bem feito. E acho que a morte do Bricktop podia estar associada a uma coisa assim desse género, assim, bastante intensa. Para também mostrar um pouco também o que é que ele fez Eu às outras concordo com o que pessoas. estás a dizer, percebo perfeitamente o que estás a dizer. Eu só acho que acaba por ser coerente, percebes? Acaba por isso, ao mesmo tempo, era o que toda a gente esperava. Um grande momento de tensão, uma grande morte para um grande vilão, e na realidade o filme dá-te essa dica que acontece o imprevisível e quem é supostamente importante pode morrer de um momento para o outro, e aquilo foi exatamente a forma mesmo quase mais menos lá está, a forma mais inglória de morrer. Gosta de ratinho. Até pode ser. Mas percebo o que estás Pode a ser dizer. uma decisão de autor, ou pode ser falta de budget, ou era já Sim, um pode ser. filme muito longo. Pode ter havido muita coisa para. John, precisamos despachar isto. E aqui é o Sim. sítio que podemos cortar. Sim, pode ser muita coisa. Claro que se ele escorregasse uma banana e morresse atropelado, era claramente uma decisão de autor. Mas eu acho que o facto de ele morrer de uma forma tão banal também quer dizer alguma coisa. É aquela cena dos também os ciganos terem a planear aquilo, ser mais espertos que ele. Percebes? Ser apanhado desprevenido. Acho que é muito nessa onda. Pronto, nós já vamos aqui com bastante tempo. Não sei se querem fazer alguma ronda de conclusão. Também já foi abordado a maior parte das coisas. Pronto, eu só acho que efetivamente, repetido também mais uma vez aquilo que estávamos a dizer, é um dos grandes filmes de Guy Ritchie. Não sei se é melhor que o Lockstock, não tenho a certeza. Eu acho que o Lockstock também é incrível e é ainda mais uma lufada de ar fresco do que este. De qualquer forma, a nível de produção, dinâmica, é um filme cómico, intenso, cru. É um filme ao mesmo tempo leve, e acho que é um filme ótimo para se ver numa tarde, fim de semana. De qualquer forma, não consigo colocar como um dos grandes filmes um filme de eleição para mim. Mas acho que tem uma dinâmica muito, muito interessante e recomendo a toda a gente. Sim, acho que não é um filme que fica ali junto dos clássicos. Acho que fica lá por ser tão fácil de digerir, de ser bom, divertido, e não propriamente porque é uma masterpiece. Acho que está lá em cima por causa disso. Não, e acho que é daqueles filmes que não está a faltar em português, mas rewatchable. Acho que é um filme Sim, bastante sem dúvida, rewatchable. tem essa. Imagina, podes estar a dar na televisão e tu sentes que queres ver o resto. Sim. É entretenimento também, entretenimento puro, não é? É muito. Porque como tem tanta coisa a acontecer, tu estás sempre a ver, olha, eu vou ver mais um bocadinho porque está quase aquela cena, ou então a ver mais um porque está quase a chegar àquela parte. E acho que te agarra um bocado assim por causa disso. Mas acho que de resto, acho que já falámos um bocado de tudo. Sim, pronto. Estou contente Despedimos, porque então. fizemos o Olab ver o filme. Exato. É sempre mais. Não, e eu estou contente porque me fizeram ver o filme. Pronto. Sendo assim, ouvimos no próximo episódio. Um abraço então. Um abraço a É isso. todos. Vá, Até à abraço. próxima. Adeus.